Atenção do plenário que nós vamos iniciar a última deliberação do esforço concentrado desta semana no dia de hoje. Mensagem número 7 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O parecer favorável de número 30 de 2026 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o parecer foi relatado pelo senador Everton. A matéria depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta, as senadoras e os senadores já podem votar. Já estamos com 63, está faltando ainda alguns senadores votar. Eu vou aguardar Vossas Excelências. Tem algum senador? A senadora Mara? Pela ordem. Pela ordem, conceda a palavra à senadora Mara Gabrilli. Foi na frente. Eu vou conceder, eu peço atenção, excelências, a senadora Mara Gabrilli pediu pela ordem e eu tenho um informe do senador, do líder Rogério Marinho, que o senador... Senhor presidente. Só um minutinho, senadora Mara, é só para informar também que o senador Rogério Marinho me disse aqui na mesa que o senador Wilder Moraes e o senador Marcos Ponte não vão votar, não precisa esperar. Com a palavra a senadora Mara Gabrilli, eu vou encerrar daqui a pouco. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências, de nossos colegas senadores e senadoras, para alguns pontos relevantes da indicação que nós estamos analisando agora. Eu começo fazendo a leitura do trecho de um editorial do jornal Estado de São Paulo, publicado em 8 de abril, com uma chamada extremamente impactante: Senado tem o dever de rejeitar Messias. O trecho que me fez refletir profundamente sobre a importância do Senado no atual momento histórico, no qual a sociedade brasileira vem demonstrando crescente insatisfação com as condutas, os contratos milionários de familiares e os conflitos de interesse dos ministros da nossa mais alta corte. Diz o Estadão: é verdade que a Constituição confere ao chefe do Estado Executivo o poder de indicar nomes para compor o Supremo, mas Lula fez dessa nobre prerrogativa um meio de premiar lealdades pessoais e garantir que seus interesses políticos imediatos estejam representados na Corte. Já me manifestei publicamente, já assistimos isso com outros indicados do presidente Lula, que são... Senadora Mara, Oi. Me permita do fundo do coração, Vossa Excelência vai falar, o seu discurso é longo, é porque todos já votaram, eu queria encerrar. Tá, já estou terminando. Me desculpe a indelicadeza. Todo mundo aqui sabe a origem dessa gratidão que Lula nutre a Messias e que eu não estou avaliando aqui se reúne prerrogativas, vira a página. Mas, para terminar, presidente, eu falo de proteção política, falo de conflitos de interesses imediatos, eu falo do vazamento de áudio pelo nosso colega senador Sérgio Moro, que na época em que era o juiz à frente da Lava Jato, todos lembram da fidelidade do Messias mencionado pela ex-presidente Dilma. Eu encerro, presidente. Obrigado, senadora Mara. Me desculpe do fundo do coração. É porque com esse informe que foi dado aqui, já não tem mais senador para votar. Eu vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Só um minuto. Peço atenção do plenário. Peço atenção do plenário. Peço à polícia. Votaram sim. Peço atenção. Votaram sim. 34 senadores e senadoras. Votaram não. 42 senadores. Foi rejeitada a indicação. A matéria vai ao arquivo e será feita devida comunicação à Presidência da República. Cumprida a finalidade desta sessão.
Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ensaio Direto. Vamos seguir com esse vídeo e comentar algo inédito, uma decisão inédita do Senado brasileiro, que rejeitou a indicação do senhor Jorge Messias, feito pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal com a saída do Luiz Roberto Barroso. E nós vamos entender, né, alguns fatos que levaram a essa decisão do Senado. E aí vamos compreender como tudo isso sucedeu e, né, as consequências que tudo isso vai trazer para a vida do país de positivo, que eu acredito isso ser mais positivo do que negativo. Okay? Primeiramente que, desde o início da indicação, já havia uma rejeição. Primeiro porque, pelo Centrão, o nome indicado seria o do Rodrigo Pacheco, que é ex-presidente do Senado. Então já havia uma forte vontade aí do Centrão de que o Pacheco fosse indicado, e havia um certo acordo entre o Lula para que essa indicação fosse o Pacheco, e o Lula, né, ele quebrou esse acordo, então ele indicou o Messias. O Messias já era conhecido de alguns ocorridos, por exemplo, como foi naquele fato do vazamento do áudio, em que ele estava, de alguma forma, participou, né, de uma ilegalidade, quando ele tenta obstruir a justiça, quando a Dilma tenta nomear Lula a um cargo de ministro para que ele não pudesse mais ser julgado no fórum de primeiro grau e passasse a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele teria prerrogativa de foro privilegiado. E aí nesse áudio, a Dilma, né, fala que o Messias estava indo entregar para ele o termo de posse de encargo de ministro. Alô, Lula, é o seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel para a gente ter ele e só uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. Beleza, esse fato todo mundo lembra, e o Lula acabou não sendo, não tomando posse do cargo de ministro, todo o processo não foi condenado, ok. Mas o Lula o indicou para ser para assumir a Advocacia Geral da União, onde, a partir daí, nós passamos a conhecer o Messias, né, como primeiro, um militante, um cara que está única e exclusivamente a serviço do PT e do Lula, e onde ele vem exercendo um papel que não condiz ao cargo que ele está assumindo, como advogado-geral da União. Primeiro, ele se envolveu naquele fato do dia 8, em que ele mesmo disse que ele, né, fez o pedido para Alexandre de Moraes para que prendesse todos que estavam na praça e ao entorno ali de Brasília, e que eles fossem presos para serem processados e condenados. Então ele mesmo assume esse lado. Depois ele se envolve em outros fatores aí ligados à censura. Ele criou o Ministério da Verdade, né, uma comissão para fazer monitoramento sobre as redes sociais e fazer pedidos de censura, como ocorreu recentemente. Ele pediu para remover um post do X que era contra a lei da misoginia. Então assim, ele foi aos poucos mostrando quem ele é de fato e que não condiz para assumir o cargo de ministro numa Suprema Corte, que justamente o papel dela é defender a Constituição quando ele está agindo arbitrariamente o contrário. Então, diante disso, o próprio Jorge Messias, ele provou que ele não era digno e nem capaz do cargo. Há somente duas condições que são pedidas para quem vai assumir o cargo. Primeiro, o caso de reputação ilibada. E o segundo, né, ter notado saber jurídico. Ele não cumpre com nenhuma das duas condições, já que ele teve aquele envolvimento na situação de obstrução da justiça, e recentemente foi descoberto também que ele, ao se candidatar a cargo de corregedor da Fazenda no concurso público, ele não alcançou, né, a posição que era necessária para ele ser alçado ao cargo, e aí ele, supostamente, aí o que está sendo dito, que ele participou de uma fraude, né, para que ele saísse da posição que ele alcançou lá, o 84º ou 86º, eu não recordo muito bem, para ser colocado entre os primeiros, porque ele era do PT. Né? E aí todas as pessoas que tiraram, né, em primeiro lugar, segundo, terceiro, foram lesadas por causa dessa manobra que foi feita por quem? Por Guido Mantega e o Dias Toffoli. Então eu acho que vocês estão acompanhando, não sei se acompanharam esses assuntos, né, pelas redes sociais, e tudo isso culmina no que nós vivemos ontem. É preciso dizer que a imprensa, né, a mídia tradicional, também não viu com bons olhos a indicação do Jorge Messias em decorrência desses fatos que eu acabei de mencionar. E a imprensa, ela fez uma pressão
em cima do Senado. Tanto que, né, no vídeo inicial, a Mara Gabrilli fala que ela leu, né, o editorial da Folha de São Paulo falando sobre justamente a responsabilidade do Senado em, né, rejeitar essa indicação. E aí o que nós temos são todos esses fatos que culminaram nessa rejeição, nesse resultado de 34-42 e, né, Lula derrotado e o Brasil sai vitorioso dessa indicação. E aí por que o Brasil sai vitorioso? Porque a gente tem que pensar que quem seria Jorge Messias, com todo esse histórico que ele traz no seu currículo, assumindo o posto de ministro da Suprema Corte? Quem seria? Ele seria o cara que seria aliado, totalmente aliado a Lula, o que nós já temos aí, né, com as indicações do Zanin, com as indicações do Flávio Dino. Então ele seria mais um que agiria em todo o tempo contra os interesses da nação e a favor dos interesses do partido. A favorecer quem? Favorecer os interesses do PT, os interesses de Lula. Onde nós sabemos que qual seria a forma que ele ia atuar. Se nós tivéssemos mais situações aí de investigação, de escândalo envolvendo o PT, ele seria mais um que ia dar liminar contrária, que ia proteger esse sistema, como ele já vinha protegendo quando ele protegeu o irmão do Lula no escândalo do INSS, certo? Então, assim, a atuação dele não ia ser diferente do que ele já vinha fazendo na Advocacia Geral da União. E quem sairia prejudicado? Sairia prejudicado o país por inteiro, porque esse tipo de atuação tem prejudicado o país quando pessoas que têm lesado a pátria, têm praticado crimes e são protegidos por esse sistema que o Lula colocou, o Brasil inteiro ia ser, né, prejudicado com essas decisões. E aí nós temos o agravante dele ser um cara jovem, um homem novo, né, que teria aí por volta de 30 anos no posto de ministro, ou seja, ficaria muito tempo e aí se posicionaria contra um governo que não fosse do espectro político da esquerda, que não fosse indicado pelo Lula, que não fosse do PT. E aí nós íamos continuar tendo os mesmos problemas que o Jair Messias Bolsonaro sofreu quando ele esteve na presidência da República. Quando o STF, né, os ministros do STF se tornaram um partido de oposição ao governo. Então, ele seria só mais um para trabalhar nesse sentido. E isso não seria nem um pouco benéfico para o país. Não é republicano que isso aconteça, né? Então, realmente, o Senado está de parabéns por ter tomado essa decisão. Os 42 senadores que votaram contra essa indicação estão de parabéns. Embora que nós sabemos que aí existe todo um jogo de interesses, né? Que não foi só os senadores de oposição que votaram contra, mas o centro, né? Os senadores dos partidos de centro que votaram contra, mas existe a briga de interesses aí entre o Centrão e o governo. E, né, todo o bojo de emendas que o Lula enviou para o Senado aí, Congresso, né, 12 bilhões em emendas, não foi determinante para fazer com que a aprovação do Messias se concretizasse. E isso demonstra também a fraqueza política do governo Lula frente, né, ao Senado, frente ao Congresso, que eles não estão conseguindo aprovar aquilo que eles querem e vão sofrer mais derrotas a partir de agora, porque o povo já sabe qual é o caminho, as pressões vão continuar, e eu posso dizer que esse fato que ocorreu ontem, ele simboliza, ele significa o sepultamento do governo Lula. Praticamente o fim do governo Lula. Nós estamos aí às vésperas das eleições, esse governo ele já não tem mais força para ir adiante, né? Então é praticamente o fim desse governo, e agora nós só temos que torcer para que a partir também daí seja o fim do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, de todos esses puxadinhos aí que compõem a ala da esquerda. Valeu? Então se você gostou do vídeo, deixe seu ok, comente, compartilhe, e obrigado pela sua atenção. Lembrando sempre que conhecimento liberta, informação é poder. Deus, pátria e família. Até o próximo vídeo. Valeu! Olá amigos, convido a todos para conhecer o canal Ensaio Direto. Assista aos vídeos, deixe o seu like, comente e compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber mais conteúdos. Desde já agradeço pela sua atenção. Nossa voz.